Desde que eu me conheço por gente, eu nunca consegui dormir cedo. Eu me lembro, eu era criança, a minha mãe punha a gente para dormir cedo e eu ficava deitada com a cobertinha, com a cabeça a milhão, desenhando as linhas da parede, do teto, prestando atenção em tudo. E meus pais brigavam muito à noite. Eu tenho para mim que no começo, talvez eu até conseguisse dormir lá um certo horário, mas acordava no meio da madrugada, ou sei lá que horas que eram, com eles brigando no quarto, e era pancadaria feio. Então eu acordava muito assustada, com o coração acelerado, e o mundo estava desabando, porque para uma criança, os pais brigando. Então, quando minha mãe punha a gente para dormir, eu não conseguia dormir. Eu ficava esperando, eu me lembro de ouvir eles na sala, às vezes conversando, às vezes brigando, eles brigavam muito. Para mim, a minha infância toda foi isso. E daí, quando eles iam dormir, que ficava em silêncio, então eu conseguia dormir. Eu penso que talvez pode ter sido isso que despertou aqui dentro, né? Porque existem pessoas notívagas com esse relógio biológico um pouco mais tarde. Mas eu penso que talvez até esse adicional dessa emoção tão ruim, dessa tão assustadora, né, que acontecia à noite, acabou intensificando já um relógio biológico noturno. Porque a vida inteira eu nunca consegui dormir cedo, nunca. E a vida inteira eu fui obrigada a acordar cedo, porque a minha mãe, quando a gente era criança, sempre escrevia a gente em escola de manhã. Eu me lembro dela chamar aos berros e eu levantava, ia pro banheiro, sentava na privada e dormia. Dormia fazendo xixi. E acordava com ela e minha irmã batendo na porta e eu dormindo assim. Bom, minha mãe botou a gente para trabalhar muito cedo. A gente não, só eu. Com 13 anos eu fui trabalhar. Então, eu estudava de manhã, eu trabalhava à tarde. E chegava à noite, eu passava o dia inteiro com sono, era um desespero. Chegava à noite, tinha que dormir. Eu deitava e plim, ligava. A minha cabeça a milhão, eu pensava em muitas coisas, eu tinha muitas ideias. Eu escrevia no escuro, porque eu não conseguia dormir. Isso foi a minha vida inteira. Então, ou eu estudava, ou eu trabalhava. Depois eu fui estudar veterinária em Londrina. Estudo foi em São Paulo, né? Daí eu passei no vestibular em Londrina, fui para Londrina estudar veterinária. E o curso era das 8 da manhã às 6 da tarde. Eu assistia a aula em pé, no meio da sala, porque se eu estivesse sentada, dormia. Então, se eu sentava nas cadeiras do lado da parede e ficava em pé na parede, eu dormia, encostada, com o caderno, caneta na mão, eu dormia encostada. Então, o que eu fazia? Eu assistia a aula em pé, no meio da sala, em pé. E era motivo de chacota, né? Os professores falavam, o que você está fazendo? E eu falava, para não dormir. Para eu poder assistir a aula, manter acordada e escrever. E o maior desespero da minha vida inteira é que era esse sofrimento no trabalho, no estudo, onde quer que fosse, para me manter desperta, aquele sono desesperado. Eu passava o dia inteiro querendo chegar em casa para deitar e dormir. Só que quando eu chegava em casa e deitava, clim, não conseguia dormir. Isso levou a um desespero, uma depressão, uma série de situações, enfim, essa família problemática e, bom, entrei numa depressão tão profunda, que eu desisti da vida. Era um sofrimento muito grande a vida e eu desisti, eu não queria mais viver. Uma série de situações além dessa questão de ser obrigada a estar desperta numa hora que eu estava com sono
E ela tinha que dormir a hora que eu. Então eu ficava olhando o relógio, as horas passando, e aquilo ia me atordoando, assim. Lógico, chegava fim de semana, o que eu fazia? Dormia, 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 feliz da vida, porque tudo que eu queria era dormir, né? Eu entrei numa depressão profunda e abandonei a vida e resolvi que eu ia dormir. Dane-se, né? O resto. E eu comecei a dormir a hora que eu tinha sono, acordar a hora que eu não tinha mais sono, comer a hora que eu tinha fome. Foi uma ótima experiência. Porque, lógico, muito atordoadas, muito sofrimento, né, interno, mas eu percebi que esse meu relógio interno é uma coisa muito, na época, lógico, né, misturou com esse estado depressivo, eu ia dormir 6, 7 horas da manhã, com o dia amanhecendo, desesperada. Acordava às 5 da tarde, com a cabeça doendo, já tinha as enxaquecas na época, mas nem sabia, eu sofria demais, ia procurar médicos, médicos me destratavam, né? Passavam aqueles drogas fortes que só te faz mais mal, me atordoavam mais, enfim. Hoje, bom, eu superei isso, enfim, né? Depois eu tive que voltar a trabalhar, acordar cedo, aquele inferno de novo, mas houve um momento na minha vida, assim, muito importante, de uma grande encruzilhada em que eu decidi que eu não ia mais tentar me adaptar à vida, e eu ia tentar adaptar a vida a mim. Então eu fui dar aulas, que é uma coisa que é possível, você pegar aula só à tarde e à noite. Então eu comecei a dar aulas à tarde e à noite para poder dormir em paz de manhã, finalmente. Então estabeleceu-se um ritmo, né? Agora, 20 anos depois, talvez, né? 30 anos de tudo isso que aconteceu, né? Dessa grande depressão, tudo. Desde que eu vim para Joinville, eu consegui estabelecer esse horário à tarde e noite. Porque lá atrás eu consegui, depois eu fui dar aula na faculdade, era obrigada a dar aula de manhã. Eu nem sei como que eu conseguia estar às 7h30 da manhã dentro de sala de aula, meio completamente atordoada, tendo que lidar com alunos difíceis. É um massacre, assim, é uma tortura, isso é uma tortura. Mas aqui em Joinville, já faz 11 anos, eu consegui estabelecer esse ritmo de dar aula tarde e noite e dormir de manhã. É muito difícil, porque as pessoas, por exemplo, você precisa marcar uma consulta que é só de manhã, exame, ou sei lá, qualquer coisa que as pessoas não entendem que você não acorda cedo, né? Você é tratada como vagabundo, as pessoas não estão nem aí, né? Agora eu entrei numa licença-prêmio, eu já tô há 4 meses em casa. E eu voltei de novo ao meu ritmo natural, era tudo que eu precisava, assim. Também bem adoecida, um nível de estresse muito grande, então com muita enxaqueca, chegou a fibromialgia. Eu então pedi a licença-prêmio para tratar minha saúde. Porque, lógico, de novo, você vai nos médicos, eles não entendem, não dão atestado, ninguém não tá nem aí. Então eu me dei a licença-prêmio para tratar da minha saúde. E aí eu voltei ao meu ritmo natural. E o meu ritmo natural é lá pelas 3, 4, 5 da manhã, na verdade. É a hora que eu tenho sono. Sono, que falo, ai, que soninho, quero deitar. É esse horário. Eu acordo normalmente, assim, plim, acabou o sono, à 1 da tarde. Eu levanto, geralmente, vou varrer quintal, vou cuidar das crianças, né? Botar a casa no sol, às vezes torcer uma roupa, né? E eu vou tomar café esse horário, tipo 3 da tarde. É o horário que eu tô. Porque, inclusive, eu acordo sem fome nenhuma, então era um sofrimento me obrigar a comer de manhã para poder aguentar o dia. Então, todas essas
filosofias estranhas ao meu ser, né? Eu ficava tentando enfiar isso goela abaixo. É uma tortura, é uma tortura. As pessoas devem buscar quem elas são, o seu ritmo natural. Então, 3 da tarde, tá tudo mais ou menos encaminhado, eu sento para tomar um café, comer um pãozinho com manteiga. É o meu café da manhã. Daí eu vou fazer mais alguma coisa, né? Quem mora em casa não para um minuto. Vai me dar fome lá pelas 6, 7. É a hora que eu almoço. Quando eu tô dando aula, o que eu faço? Eu levanto meio-dia, tomo meu café e vou trabalhar da aula às 2 da tarde. Quando dá 3 horas da tarde, é a hora do lanchinho, que é aquela pausa entre aulas da começo da tarde e final da tarde. Então, 6 horas da tarde é a hora que eu vou jantar. As pessoas me veem comendo, elas acham que eu tô almoçando tarde. Elas acham que eu tô jantando, mas na verdade eu tô almoçando, é meu horário de almoço. Que é o que eu percebo agora, que eu tô no ritmo natural de novo, né? Só que dessa vez sem depressão. Eu tô ótima, tirando as enxaquecas. Porque a fibromialgia vem se resolvendo, porque na verdade era só um estresse e uma enxaqueca exacerbada que levou à fibromialgia. É assim que eu estou entendendo. Com todo o meu embasamento de medicina, inclusive, né? Medicina veterinária, mas é medicina. A base é a mesma. Somos todos bichos. Aliás, o ser humano é um bicho bem metido, para falar a verdade. Na minha opinião, lá embaixo na escala, não lá em cima. Porque ele destrói meio ambiente, ele mata as próprias filhotes, então não tem nada de evoluído nisso. Mas aí, geralmente quando eu dou aula até 10 horas da noite, daí eu chego, vou cuidar das crianças, vou tomar banho, né? Ajeitar às vezes uma louça, preparar a janta. Eu sento para comer, é meia-noite, é a minha janta, é meia-noite. Com muito sacrifício, agora que eu tô sem dar aulas, eu tento manter esse ritmo, porque na verdade a minha maior fome, vou ser bem sincera, é 2 da manhã. 2 da manhã eu tenho uma fome, mas não é ansiedade. É fome de arroz, feijão, bife, batata frita, salada, entendeu? Não é comer porcaria. Então eu tenho tentado juntar meia-noite, 1 hora, para falar a verdade. Porque passa a hora, eu não tô com fome. Então, quando dá fome, eu vejo é 1 da manhã, daí eu vou fazer alguma coisa, comer. Tento comer leve, porque na verdade, todas as teorias, desde a medicina tradicional chinesa até a nossa medicina ocidental, vai dizer que a gente não deve comer muito à noite, blá, blá, blá. Mas é o meu maior horário de fome. Muito louco, né? Muito impressionante. Porque assim, a gente fica tentando entender o nosso ritmo natural e a gente fica tentando se adaptar ao que as ciências todas falam. Mas eu não me encaixo, eu não consigo. A vida inteira, eu tenho 53 anos, eu passei a vida inteira tentando fazer o que o senso comum, o que a ciência, o que todas as filosofias mandam. Dizem que é bom, mas não é bom para mim. Não tá sendo bom. Então, eu resolvi olhar para dentro, seguir o meu ritmo e ver no que dá. Eu já percebi que não dá para comer arroz, feijão, bife, batata frita à 1 da manhã. Mas dá para comer coisas leves, como um macarrão com legumes, ou mesmo um arroz com legumes e carne. Eu tenho uma série de restrições, né, na dieta por causa da enxaqueca. Então, eu já como de maneira equilibrada, 20 anos pelo menos, né? Então, eu nunca vou comer arroz, feijão, bife, batata frita à noite. É só um modo de dizer. Mas assim, a conclusão é que a ciência, por mais que tenha se desenvolvido, ela ainda não sabe de tudo.
E eu, como uma cientista amadora, porque eu nunca abandonei a ciência, mesmo indo dar aulas de arte, eu tive essa formação, né, na veterinária da ciência, sempre fui apaixonada, eu amo devorar ciência, né? Google, que me aguarde todos os dias. Eu sigo, na verdade, fazendo uma experiência pessoal. Eu sou o meu objeto de pesquisa, entendeu? Esse meu ritmo interno atrasado, esse meu tempo interno, que é uma coisa muito louca. Ah, parece que foi ontem, faz uma semana. Parece que faz uma semana, já faz meses também, né? É um tempo bem diferente. Então eu me sinto muito diferente do padrão. Mas aí que tá. O padrão é uma ideia abstrata, né? É uma média. Não existe. Cada um é muito diferente. Essa é a minha conclusão, inclusive como professora, né? Quando se discute diversidade, quando se discute aluno especial, a minha conclusão é: todo mundo é especial, todo mundo. E cada um deveria olhar para si, buscar essa essência, esse movimento próprio, natural, e ser especial para si mesmo. Porque todos nós viemos ao mundo